Olá, meus irmãos, graça e paz para todos nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria, meus irmãos, neste momento, trocar umas palavrinhas com vocês a respeito do que está hoje proposto para nós no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E veja, meus irmãos, o que Jesus maravilhosamente coloca para nós hoje. A história de um mudo. E este mudo, ele, pela misericórdia, pelo poder e pela própria missão de Jesus, que era curar e libertar, este mudo, ele teve a graça de ter tido esse encontro pessoal com Jesus. Este encontro, como diz hoje, tete a tete, cara a cara com Jesus. E eu vejo, meus irmãos, que todos nós, o fim de todos nós, é este encontro com Jesus, este encontro que muda as nossas vidas. E não é à toa, e é para isso mesmo que nós estamos aqui hoje. Porque Jesus, o que ele disse para nós no finalzinho? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ao mesmo tempo que Jesus, mostrando para nós qual era a sua missão, curar, libertar, levar a palavra do Pai a todos que estavam à volta dele, era também a missão de trabalhar pelo reino de Deus, trabalhar para que as pessoas todas fossem salvas. E é este, meu irmão, o maior propósito de Deus para as nossas vidas. Também que nós sejamos trabalhadores nesta messe. E aquele mudo, quando eu refleti essa palavra, Deus colocava muito forte no meu coração. Muitas vezes, meu irmão, nós que podemos falar, nós que temos todos os dons, todos os nossos sentidos em perfeito funcionamento, a nossa fala, o nosso olfato, o nosso ouvir, o nosso poder ouvir, os nossos olhos. Quantas vezes nós que temos os nossos sentidos completos, quantas vezes que eles são tão mal utilizados. E veja, na palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela vai nos instruindo. E lá em São Tiago, ele fala: a nossa língua, pois, é um mal irrequieto, cheio de veneno mortal. Com a mesma língua nós estamos exaltando, proclamando, bendizendo o Senhor. E com a mesma língua nós estamos derrubando os nossos irmãos.
que é a imagem e semelhança de Deus. E ele fala: não convém que sejamos assim. E veja, meus irmãos, este mudo, eu digo que Deus colocava no meu coração. Muitas vezes é preferível a gente se calar, a gente não falar. Muitas vezes é preferível a gente emudecer, como aquela mulher que brigava tanto com seu marido, dando tanto contra-testemunho para os seus filhos, que aquele dia o padre ensinando para ela, o padre tentando conversar com ela, ele não conseguia, porque só ela falava, só ela falava, só ela falava. E aquele padre, ele entendeu direitinho qual era o problema na casa daquela mulher. E ele deu para ela aquela receita maravilhosa dela levar aquela garrafinha de água benta para sua casa, e quando o marido dela chegasse bêbado e começasse a brigar com ela, para não virar aquele inferno, entre aspas, dentro da casa deles, o padre sugeriu que ela colocasse aquela rolinha de água na boca. Aquela água era abençoada, aquela água ia curar toda aquela enfermidade que aquela família vivia naquele momento, que era da briga, da desavença, do descontrole, da gritaria. E essa mulher assim o fez. Toda vez que o marido dela começava a falar e a gritar e a blasfemar, ela colocava aquela rolinha de água na boca, ficava muda. E a paz voltou a reinar naquele lar. A paz foi essa receita, a iluminação que o padre teve para orientar aquela mulher. E veja, meus irmãos, hoje Deus vem falar do mudo. E quantas vezes nós precisamos de ficar mudos para as coisas do mundo, não é verdade? E aqui Jesus, ele, após ter expulsado este demônio, eles blasfemaram contra ele por inveja. Muitas vezes, meu irmão, por pregar a palavra de Deus, por anunciar, por querer o bem das pessoas, por levar as pessoas, por estarmos preocupados em levar as pessoas à salvação, como Jesus fazia, muitos vão ter esses sentimentos ruins e negativos. E no caso, eles tinham inveja de Jesus, pelo bem que Jesus fazia. E eles não viam a hora de poder pegar Jesus, de maltratar Jesus, de levar Jesus aos tribunais, pelo bem que ele fazia. Jesus, ele fazendo o bem, ele era uma ameaça para aquele povo, para os fariseus, para os sumos sacerdotes, para os escribas, porque eles nem entendiam, mas também nem queriam entender aquilo que Jesus fazia, o bem que Jesus fazia, porque quanto mais bem, quanto melhor Jesus fazia para a humanidade, mais pessoas se achegavam a ele, mais pessoas, e isso se transformava numa ameaça, e eles sentiam muita inveja do ministério de Jesus. E vejam, Jesus não estava nem aí. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, porque Jesus, ele conhecia e ele sabia perfeitamente por que ele foi enviado. Ele foi enviado para curar aquelas ovelhas feridas e machucadas. Ele foi enviado para salvar as pessoas. Ele sabia muito bem o objetivo e qual era o propósito que Deus mandou Jesus aqui no meio de nós. Então, ele tinha consciência plena de que o evangelho do reino de Deus precisava ser anunciado, e por isso ele curava todo tipo de doença e enfermidade. Veja, e Jesus, vendo aquelas multidões feridas, machucadas, que pareciam que estavam como ovelhas sem pastor, então era atrás dessas ovelhas. E muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, Jesus, ele largava as 99 que estavam robustas, saciadas, autossuficientes, e ia atrás daquela única que estava ferida e machucada. E meus irmãos, que nós possamos fazer assim
como Jesus, porque hoje ele diz para nós, a messe é grande, mas os operários são poucos. Eu te convido, meu irmão, a ser um operário com Jesus, porque quando nós somos operários sem Jesus, nós machucamos, blasfemamos, ferimos os nossos irmãos. Antes fôssemos mudos, como este que aqui Jesus hoje teve que expulsar o demônio dele. Mas quando nós reconhecemos que nós somos operários com Jesus, meu irmão, muitas vezes nós vamos incomodar, mas não tem problema. Jesus não se importava. Ele incomodava os fariseus. Nós às vezes vamos incomodar aqueles que estão muito afastados do reino de Deus. Mas não desista da sua missão. A sua missão é levar o reino de Deus até as pessoas, aqueles irmãos que estão afastados. Amém, amém, amém. Então, nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça, meu irmão, dessa mensagem que Deus coloca para nós. No dia de hoje, a messe é grande, os operários são poucos. Seja operário de Deus aí no seu trabalho. Seja operário de Deus aí na sua casa. Seja operário de Deus aonde Ele te enviar. Graça e paz para todos nós. Até amanhã, se Deus quiser.